Fala galerinha, sejam muito bem-vindos ao canal Fisiologia Virtual. No vídeo de hoje a gente vai dar início à discussão de sistema digestório, um vídeo bem introdutório para a gente conhecer algumas características gerais desse sistema e depois, na sequência, a gente vai começar a ver mais detalhes, completando a série como é de praxe aqui no canal. Antes da gente seguir para o vídeo, eu peço para vocês que confiram as opções para se tornar membro do canal aqui embaixo, no Seja Membro. Nós estamos com uma comunidade de aprendizagem, um servidor onde a gente pode interagir, onde são compartilhados roteiros de aprendizagem. Então você pode organizar a forma de estudar a partir desse roteiro, com indicação de livros para pesquisa, com indicação de vídeos para resolver as questões, e depois cada roteiro é discutido em um vídeo específico, exclusivo para os membros dessa comunidade. Então tá bem legal, a gente tem uma zona também para se encontrar, todo mundo pode entrar com vídeo, a gente faz vídeo chat, troca informações, tá bem legal, eu acho que vocês vão curtir bastante e o melhor de tudo, aprender muita fisiologia. Então nos vemos na comunidade e também no vídeo agora na sequência. Então bora lá! Bom, galerinha, a função principal do digestório, nosso sistema digestório, vai ser obter nutrientes. É isso que a gente quer que ele faça. Lembrando, né, que para manter o correto funcionamento da minha homeostase, eu preciso fazer trocas constantes do meu meio interno, o que faz parte do meu organismo, com o meu meio externo, que são aquelas partes que estão fora do meu organismo. Para que eu possa manter esse funcionamento, eu preciso obter nutrientes a partir do meio externo. Quais são esses nutrientes? A gente pode dividir eles em macronutrientes. E embora o nome aqui seja sugestivo de grande, não tem nada a ver com tamanho. Tá? Macronutrientes são nutrientes que eu preciso em alta quantidade. A quantidade que eu preciso diariamente desses nutrientes está na escala de gramas. Enquanto que, quando eu falo dos micronutrientes, que é a segunda classe, eu estou falando de uma escala de miligramas, microgramas, nanogramas, picogramas, que são escalas muito menores, certo? Então, a definição aqui é pelo quanto eu preciso. Micronutrientes são pequenas quantidades. Quem são os macronutrientes? Macro são carboidratos, proteínas, lipídios. E aí a gente vai entrar numa controvérsia se entra como nutriente ou não, dependendo do autor. Água e fibras. São substâncias, classes de substâncias que eu preciso absorver em grandes quantidades para manter o meu corpo funcionando adequadamente. Micronutrientes, quem vão ser? Duas classes. Já vou dar exemplos aqui em cima de fontes desses nutrientes. Micronutrientes vão ser sais minerais, famosa tabela periódica, né? Sódio, potássio, cloreto, magnésio, cálcio, e aí vai. E vitaminas. Aí temos vitamina A, complexo B, vitamina C, vitamina D, vitamina E, vitamina PP, que agora está dentro do complexo B, e assim vai, depois a gente trabalha esses conceitos mais detalhadamente. Mas o objetivo principal do meu trato gastrointestinal vai ser absorver quantidades adequadas desses nutrientes. Carboidratos
Eu vou encontrar em pão, massa, arroz, né, vários grãos. Proteínas eu encontro em maior concentração em alimentos de origem animal, embora eu possa encontrar em leguminosas também, como feijão, soja, grão de bico. Lipídios são gorduras, daí eu vou ter vários tipos de lipídios, eu encontro eles em vegetais mais insaturados, né, principalmente nos grãos. Eu vou nozes, sementes, em si, oleaginosas. Vou ter gorduras mais saturadas em fontes animais. Água, todo mundo sabe como conseguir, né? Torneira, filtro, garrafinha. Fibras, eu consigo principalmente, eu vou conseguir em alimentos de fonte vegetal. Aí tem diferentes tipos de fibras também, que não é o nosso foco agora. Então nós temos essas duas classes de nutrientes, macro e micronutrientes. Para conseguir obter esses nutrientes, o nosso trato gastrointestinal vai utilizar 4 processos, que é o que nós vamos ver agora. Vou apagar o quadro e já volto aqui com vocês. Para que eu possa obter os nutrientes que a gente discutiu na primeira parte desse vídeo, o trato gastrointestinal ele usa 4 processos. O primeiro desses processos é a motilidade. É importante eu destacar que eu tenho lá meus 9 metros de trato gastrointestinal da boca até o ânus e eu preciso empurrar o bolo alimentar ao longo de todo esse trato gastrointestinal. Além disso, eu preciso misturar o bolo alimentar com as secreções que o trato gastrointestinal produz. Então eu preciso de movimento. E motilidade é justamente isso, movimento. E esse movimento tem como função conduzir, que é empurrar o alimento, e aqui entra o movimento talvez mais conhecido do trato gastrointestinal, que é o peristaltismo. Ele precisa misturar e ele também precisa fragmentar. Mastigação, por exemplo, é um movimento, e um movimento que tem o objetivo de fragmentar o meu alimento. Então, os processos de motilidade, eles envolvem conduzir, misturar e fragmentar. Depois a gente vai ir falando de movimentos específicos. Agora é só uma introdução geral para a gente conhecer digestório. Segundo ponto, segundo processo, vai ser secreção. O que significa secreção? Significa pegar algo que está dentro da célula e jogar para fora da célula. Existem vários tipos de secreção. Existe aquela secreção que é regulatória. Então, eu vou ter dois tipos, né? Regulatória e digestiva. A regulatória geralmente não é liberada para lugares que não há luz do trato gastrointestinal, que não o interior do tubo. É liberado na parede do tubo para comunicação entre células, é liberado no sangue, é liberado por neurônio em cima do trato gastrointestinal, e essa é a secreção que regula a função. A digestiva, não. A digestiva é uma secreção que é liberada para a luz do tubo e que vai agir sobre o alimento, fragmentando ele, quebrando ele quimicamente para que ele possa ser absorvido. As funções dessas secreções é regulação. Eu tenho secreções que protegem, né? Por exemplo, a saliva protege a minha cavidade oral de ácidos e de outros produtos de infecções bacterianas também. Então, proteção. Essa proteção pode ser microbiológica, quando me protege contra agentes infecciosos. Pode ser mecânica. Por exemplo, a saliva ajuda o alimento a deslizar pelo esôfago para que eu não gere lesões significativas na parede do esôfago. Então, ela vai ser também digestiva. Essa proteção pode ser química também, voltando na proteção, né? Pode ser química quando me ajuda a controlar o pH, pode ser uma proteção mecânica quando me ajuda contra o estresse do alimento descendo, e ela pode ser microbiológica quando me protege contra agentes infecciosos. É só deixando mais claro isso. E a digestiva é a parte que vai
efetivamente agir sobre o alimento, quebrando ele em partículas menores que possam ser absorvidas. Terceiro processo é justamente o processo que ocorre a partir dessa secreção aqui, que é a digestão. E quando a gente fala em digestão, a gente está falando no processo químico. E a função desse processo é quebrar os nutrientes nos seus menores componentes. Por que eu preciso fazer isso? Porque eu não consigo absorver os macronutrientes na forma como eles chegam. Por exemplo, a proteína é muito grande, eu preciso fragmentar ela nos seus menores componentes, que são os aminoácidos. Eu preciso fragmentar os açúcares, como o amido, por exemplo, no seu menor componente, que é a glicose. A glicose eu absorvo. Eu preciso fragmentar os lipídios nos seus menores componentes para poder absorver. Então, o objetivo da digestão é eu poder chegar no quarto processo. Vou terminar aqui. Que é a absorção. Para vocês verem bem. Então, meu quarto processo. Deixa eu ver se esse verde dá para ver. Não fica muito claro, né? Vou pegar uma outra cor. Então, a absorção. O que significa absorção? Eu vou passar o nutriente para o meu meio interno. Aqui vem uma pergunta interessante, tá? Né? Quando eu comi, ele não passou para o meu meio interno? Que história é essa de que agora eu vou passar ele para o meu meio interno? A luz do tubo, o interior do tubo, né? Boca, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, a parte interna dele é considerado meio externo. E as mucosas que estão ali são o limite entre meio externo e meio interno. Então, para eu efetivamente absorver, eu preciso passar da luz, que é o interior do tubo, para o meu meio interno, para a mucosa e depois para a circulação sanguínea, para o interstício e depois para a circulação sanguínea. Então, a luz é considerada meio externo. Tem lógica, né? Porque se eu pensar, é como se eu tivesse atravessado um tubo dentro do meu corpo, em que uma extremidade é a boca e a outra extremidade é o ânus. E com isso, eu tenho que a luz do meu intestino, a luz do meu trato gastrointestinal, do tubo, é meio externo. E aí, para passar para o meio interno, eu preciso absorver. Certo? Aqui é um geralzão para a gente conhecer os processos. Agora a gente vai começar nos próximos vídeos a trabalhar isso mais detalhadamente. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aquele like, compartilhem com os colegas e, como sempre, eu desejo a vocês ótimos estudos. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!